Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos também. Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa equação humana de hoje vai para o lado da filosofia. Podemos afirmar que o ser humano é um ser singular? Podemos falar que o ser humano é um ser político? Vamos resolver juntos essa questão? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe. Podemos falar de homens e de mulheres, de brancos e de negros, de crianças a idosos, de ricos e pobres, de heterossexuais e homossexuais e assim por diante. Apesar de toda a diversidade, estamos sempre nos referindo à mesma coisa, ou o mesmo ser, o ser humano. A antropologia é a parte da filosofia que se ocupa com a posição do homem no cosmos. Ao longo da história da filosofia, várias foram as concepções sobre a visão do homem, tais como na Idade Antiga, Platão, o corpo é o cárcere da alma, Aristóteles, o homem é um animal político por natureza, Sócrates, necessidade de conhecer a si mesmo. Na Idade Média, a submissão da razão à fé, a visão marcada pelo teocentrismo, que é Deus como centro do universo. Na Idade Moderna, o filósofo René Descartes falava na oposição de corpo e alma no ser humano. Na Idade Contemporânea, Karl Marx e seu homem econômico, Freud e seu homem instintivo, Nietzsche e o super-homem, Kierkegaard e o homem angustiado. Vou também destacar o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu, Marcos, na minha filosofia, falaria do homem angustiado, do famoso Capitão Boleto. Colou essa com vocês? O homem boleto, hein? De alguma brincadeira tem um fundo de verdade. Pensa aí, hoje não somos um pouco escravos dos boletos das contas? Mas voltando para o nosso objetivo do vídeo de hoje, vamos falar agora sobre o bom selvagem do Rousseau. Porque na natureza não há lutas, o ser humano se comunica por gestos. O homem é um bom selvagem, nasce livre e com impulsos irrestritos. Mas quando resolvem formar um certo tipo de sociedade, na qual passa a prestar obediência uns aos outros às leis, essas leis que o protegem também castram a sua liberdade. O homem perde sua liberdade natural e ganha uma liberdade moral, uma liberdade civil. Vamos ver se o homem é um ser singular? Podemos dizer que o homem é singular? O que o ser humano possui que o difere de outros seres vivos existentes? Eu disse seres vivos, tirando, é claro, essas lendas urbanas do Gugu. O homem deve ser compreendido em suas várias dimensões, na racionalidade, na sua condição psicológica, técnico-produtiva e espiritual. Meu pai! O homem, o ser humano, pode ser considerado um agente transformador. Não se submete inteiramente às forças da natureza. Ele é capaz de superar os limites impostos por ela a cada dia. Graças à sua racionalidade, o homem se conhece distinto do mundo. Então podemos falar que o ser humano é um ser que vive, que é um ser vivente. Sim, um ser vivente. No cotidiano, é o único agente e membro da vida cultural. O trabalho pode ser entendido como a atividade do homem que transforma a natureza. Assim sendo, parece que é evidente a relação entre trabalho e a realização humana. Tal relação é tão antiga, gente, quanto a própria história da humanidade. Assim sendo, parece evidente a relação entre trabalho e realização humana. Tal relação é tão antiga quanto a própria história da humanidade. A civilização tecnológica tem influência marcante de modo de se pensar a cada um de nós, assim como na forma da organização econômica, política e cultural das sociedades contemporâneas. A transformação do mundo material
ocorre simultaneamente com as formas de conhecimento produzidas pela sociedade ao longo da história. A passagem de um momento para o outro na história das sociedades sempre ocorreu com muitos conflitos e sequelas. Os homens não são seres biológicos produzidos pela natureza, são seres culturais que modificam o estado da natureza. Agora vamos compreender o ser humano como um ser político. Ah, política não, professor. Vamos falar de esporte, de academia, de alguma coisa. Política não, política é chato, professor. Todos nós fazemos política o tempo todo. É muito interessante a política, é um tema instigante, você vai gostar de estudar. Vamos pedir ajuda aos pensadores gregos que eu tenho certeza que você já conhece. Na sua obra Política, Aristóteles tratou de falar da realidade dos sistemas políticos de sua época. Já o Platão adotava na República uma postura mais idealista, inclinada por um imaginário, um utópico, servindo de inspiração para os revolucionários. Já Aristóteles inspirou políticos inclinados à ciência e ao realismo. Para Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político destinado a viver em sociedade. E para Aristóteles, o objetivo da política era a felicidade. Para os gregos antigos, polis é a cidade entendida como uma comunidade organizada, formada pelos cidadãos. Cidadão não, cidadão sim, aqueles nascidos no solo da cidade, livres, iguais, portadores de isonomia, que é a igualdade perante a lei, e isegoria, que quer dizer o direito de expor e discutir em público opiniões sobre as ações que a cidade deve ou não realizar. O pensamento grego serviu como base de algumas filosofias cristãs, como é o caso da ética. Entretanto, o pensamento moderno reservou grandes críticas ao pensamento grego antigo. Maquiavel, por exemplo, pensador italiano, rejeita a moral cristã como fundamento e finalidade da política. Para o Maquiavel, os fins justificam os meios. O governante deve ser cruel o suficiente para poder se manter no poder. Já Thomas Hobbes destaca que no estado de natureza o homem tem um desejo, que é também um interesse próprio de acabar com a guerra, de buscar a paz. Por isso ele forma um contrato social, no qual o Estado garante a boa convivência entre os homens. Se não participarmos da política, aí que os corruptos fazem a festa, vão roubar tudo, vamos participar sim. Eles vão fazer a farra se não participarmos da política, você tem razão. Cai na prova, mas é importante, né? É importante pra vida. Aprendi, viu? É importante. Romildo, mais do que prova. Agora pense, filosofia para compreender o mundo que você vive e ajudar a transformar esse mundo com suas reflexões. Os políticos querem isso mesmo, que vocês jovens não participem da política, mas a sua participação, suas ações na política é de fundamental importância para a construção de uma política mais limpa. Pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana e hoje podemos confirmar que sim, o ser humano é um ser singular, diverso, e também podemos afirmar que o ser humano é um ser político. A política faz parte de nossas veias. Participem da política da sua cidade, participem da política do seu país. É de fundamental importância a participação do jovem na política. Não deixe para ele sozinho não. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa versão do ser humano singular e político. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.